Eu queria que você abrisse, querido, o texto aí do Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13. Querido, como nós temos falado e nós temos crido também, esse ano 2021 vai ser o melhor ano da nossa vida. Aleluia, agora está mais alto. Que bom, porque nós cremos, nós entendemos, nós esperamos um Deus realmente maravilhoso. O que vai mudar tudo isso é a minha fé, é a sua fé, em realmente pegar isso para nós e que isso seja uma verdade nas nossas vidas, e é isso que vai ser. Eu quero, desejo em nome de Jesus, e tenho certeza que você também, que vai ser uma realidade na nossa vida e vai ser para a glória de Deus nesse ano. Amém? Um ano de intimidade, um ano de intensidade, um ano de renovo. Isso eu tenho buscado, nós temos buscado e será em nome de Jesus. Então, para começar esse ano e nós podermos receber tudo isso que nós temos esperado, crido, né? Nós queríamos falar nessa noite sobre grandes tesouros que nós temos da palavra de Deus, grandes verdades do Senhor Jesus para a nossa vida, que já tem sido falado nos domingos que passaram, que é a volta de Cristo, né? É um assunto que precisa mexer conosco, mover o nosso coração, porque na verdade nós esperamos para voltar para casa um dia. De Deus nós saímos e um dia retornaremos para Ele. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, não simplesmente viver uma vida e achar que viver ela e casar e ter filhos e trabalhar e ter seus sonhos e morrer, isso é tudo na vida. Não é tudo na vida. O maior sonho da nossa vida, a intenção do nosso coração precisa ser as saudades da nossa casa, as saudades do nosso Deus e querer viver eternamente ao seu lado. Esse precisa ser o maior anseio, desejo e objetivo da busca de cada um dos nossos corações. Por isso nós vamos abrir no Evangelho de Mateus 25, 1 a 13, vamos ler agora. Você já achou aí? Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Em algumas versões fala do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas, ou nécias, ou algumas falam loucas. E as loucas, ou insensatas, elas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, quer dizer, cochilaram, e elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso, nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, e depois chegaram essas mesmas virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, né? E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, um texto bem forte. Uma palavra séria. Talvez você não saia tão feliz daqui hoje como você entrou. Espero que você saia mais cheio de Deus e de saudades de casa. Mas que essa palavra possa doer dentro de você. Porque nós precisamos dela. Eu não inventei esse texto. Esse texto é uma parábola que Jesus falou. Então nós temos que reconhecer que há algo especial nesse texto. Porque nesse começo de ano nós precisamos falar uma grande verdade. Eu preciso dizer para você: Jesus irá voltar. Poderíamos ainda ser mais audaciosos na palavra. Eu poderia dizer que Jesus está voltando. Ele já está. Nós podemos ver isso
nas descrições bíblicas e nos acontecimentos dia a dia que nós estamos vendo, na televisão, no rádio, na internet, aonde você quiser ver, as coisas estão acontecendo muito rápido e Jesus está voltando. Queira você ou eu ou não, Ele está voltando. A iminência está às portas, Ele está batendo a porta, e só Deus sabe a hora. Mateus 24:36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Nós não sabemos exatamente o momento, mas nós sabemos que está próximo. E a nossa função não é realmente saber o momento, mas nós estarmos preparados quando esse dia chegar. Esse é a luta diária da minha e da sua vida, estar preparado, não esperando se vai ser daqui um mês, ou quando tudo acontecer de bom na minha vida, eu vou pensar nisso. Eu queria que você pensasse hoje sobre isso. Se Jesus voltar hoje, daqui a pouco, agora, talvez eu nem termine aqui de falar, porque eu estarei indo, e a igreja também vem, porque Ele vem buscar a igreja, você, eu queria que você pensasse mais sobre isso. Talvez a maior urgência da sua vida, o maior dos sentimentos que você precisa pensar, não é o que você vai fazer daqui a pouco, mas é se Ele voltar agora, para onde você vai? Você vai ou você fica? Você vai casar com o noivo ou não? Qual é a minha parte? Está preparado? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E o texto, o título para você que anota é: você está pronto? Você está pronto? Essa, querida, é uma das parábolas faladas, como eu falei, pelo próprio Jesus, contada por Ele, por Jesus, o Filho de Deus. Essa verdade foi contada por Ele com detalhes. Aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo tudo aquilo que Ele falava. Como eu costumo dizer, quando Jesus fala, você precisa abrir os seus ouvidos. Porque a Bíblia toda, ela é importante, ela é maravilhosa, ela é vida, ela é real. Mas quando Jesus fala, o Filho de Deus na terra, a realidade do céu na terra falando, ou no mínimo você tinha que abrir, ficar atento. Ligar no máximo o seu sensor de coisas espirituais. Ligar ao máximo o alerta seu de atenção espiritual para as coisas eternas. E ficar atento àquilo que Deus vai falar, porque com certeza algo poderoso vai vir dessas palavras, que elas são reais. E o método que Jesus usa de ensino, vocês sabem, é talvez contando da vida, usando do cotidiano daquelas vidas, daquelas pessoas, o que elas passavam, para elas entender o que Ele queria dizer, algo muito mais profundo. Mas Ele usava das coisas simples, do seu próprio trabalho, dia a dia deles, as coisas que eles viviam, os costumes dele, para que eles possam entender algo que era muito mais profundo. E Jesus fazia isso com maestria, Ele era mestre nisso. E nessa ocasião Ele estava falando aos seus discípulos, e hoje Jesus está falando a você, o Espírito Santo está falando a um discípulo que está sentado aí, aqueles que estão ouvindo em casa. Isso é uma realidade não para aqueles homens, mas para nós hoje também. Amém? Que seja realidade na sua vida hoje. E o pano de fundo desse texto é Jesus comparando o reino dele com um encontro de um noivo com uma noiva, do marido com a esposa, e vivendo eternamente as bodas, o casamento, sendo felizes por toda a eternidade. Essa comparação ele faz ali. E o encontro do noivo, que é Jesus, com a noiva, que é você, que sou eu, talvez seja o maior evento que a Bíblia descreve, e será um dos maiores eventos da Bíblia, talvez junto com a crucificação e tudo aquilo que representou a cruz de Jesus, uma das coisas mais tremendas que nós iremos ver. Sim, nós iremos ver, toda a terra vai ver, todas as gerações verão, mesmo você não estando vivo, você verá. A palavra diz em Apocalipse 1:7, quando João teve aquela visão, ela falou: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Está escrito assim. Amém? Não tem interrogação. Ele fala: assim será. Amém. Vai ser assim.
E Mateus 24, 27 fala: porque assim como os relâmpagos saem do oriente ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem muito rápida. Jesus ali não está, querido, simplesmente contando uma historinha para aqueles homens, talvez acharem bonito a sua inteligência, as coisas que ele conseguia criar. Não, era a realidade. Ele estava falando, revelando como seria o dia que ele ia voltar, revelando àqueles homens a necessidade de todos nós, não só eles, de estarmos preparados para esse dia, porque se não estivermos preparados, o nosso fim seria como esse texto. E o capítulo 25, que é o base que nós conversamos ali, lemos, não pode ser visto sozinho. Você precisa voltar um pouco no capítulo 24 e ver as coisas que tinham uma ordem. Jesus estava preparando o coração deles numa sequência, e Jesus estava citando ali vários sermões proféticos. No 24, se você voltar, Jesus estava falando o sermão do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, da exortação a ser vigil, a vigilância, enquanto uns estão dormindo agora. E ele pede para ser vigil, para prestar atenção. E depois fala sobre essa parábola das 10 virgens, que é o texto que nós vamos falar hoje. Fala então da volta do noivo Jesus, que vai vir buscar todos nós um dia, ou parte de nós. E a noiva representa a igreja, como uma totalidade, ou você, a igreja, você pode se considerar noiva, você sozinho, e todos nós em coletividade. E algo interessante, importante, que nós precisamos aprender sobre esse texto, para nós entendermos, é ver como é que era o casamento deles naquela época. Vamos falar, a gente está falando sobre casamento. O casamento judaico, que essa época eles estavam acostumados com uma ordem, tinham 4 etapas, basicamente. A primeira etapa era a fase de comprometimento, ou desposário. A gente lê em Mateus 1:18, assim Maria foi desposada com José, ou seja, essa primeira fase, ela foi prometida para ele. José sabia que ia casar com a Maria, Maria sabia que ia casar um dia com José, mas eles estavam prometidos somente. Essa primeira fase é essa, onde eles se encontram e eles se prometem, falam, um dia nós vamos casar, e um fala com o outro essas coisas, um compromisso firmado entre eles, e às vezes os pais estavam juntos, na maioria de todas as vezes quase estavam juntos. A segunda fase é a fase de noivado, realizado na casa da noiva sempre. O que acontecia? O noivo, os pais, os seus amigos todos iam para essa casa e ouviam entre eles, eles começavam a fazer promessas mútuas e se presentear. O esposo e os seus pais davam presentes para a noiva naquele dia, dentro da casa dela, ela recebendo muitos presentes. Era assim que acontecia. Exemplo disso nós vemos quando Abraão falou para o seu servo, para achar uma esposa para Isaac. Ele foi atrás da Rebeca, e ela ganhou presentes todos, e ela ficou toda feliz, com certeza, pedras preciosas, e ela veio com ele casar. Terceira fase é o intervalo entre o noivado e esse casamento. Eu queria que você se atentasse para você se relacionar, o que tem a ver isso. Durante esse tempo era importante que o noivo e a noiva se separassem, se mantivessem separados, santos, puros, comprometidos, e poderia ser rompido nesse momento o relacionamento entre eles, se as partes não fizessem esse compromisso de santidade, de separação, de pureza, porque eles iam casar, eles precisavam ser puros, porque a noiva precisa ser pura, para que o noivo possa vir e possa casar. Jesus vai vir um dia buscar uma noiva pura e separada. Não é qualquer noiva, não é uma noiva que não se cuida, não é uma noiva que vira as costas para ele, não é uma noiva que não ama. Mateus 1:18, 19, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Aí vocês sabem a história, eles estavam nessa fase de pureza. De repente Maria está grávida. José pensou até em acabar com todo o casamento deles, mas um anjo veio e disse: não, ela é tudo obra do Espírito Santo. Era essa fase, e a última fase é o casamento. O casamento, o noivo, seus pais, seus amigos saíam numa festa da casa do noivo e iam em direção à casa da noiva. Iam buscar ela na casa dela. E na casa dela já havia uma festa, suas amigas estavam ali com as lâmpadas acesas, porque na hora que o noivo chegasse, ele era iluminado por aquelas lâmpadas. Ela estava cheia de joias preciosas, roupa especial, por que não dizer um perfume? Ela era perfumada. E eles vinham com ela, eles iam até a casa da noiva, buscar a noiva e levavam a noiva para a casa do noivo. Essa festa poderia durar 7 dias, e após isso eles eram os dois uma só carne. A partir disso, nós também conseguimos ver isso no casamento de Isaac com Rebeca. E esse texto, Mateus 25, a partir do versículo 1, se inicia no Monte das Oliveiras, Jesus ministrando sobre a sua segunda vinda, uma mensagem de alerta àquelas pessoas, de urgência, de despertamento espiritual para aqueles homens e mulheres, jovens e crianças, discípulos e não discípulos ali naquele lugar. E ele compara, antes de falar sobre isso, em Mateus 24, 37 ao 39, antes de chegar nesse texto, ele fala que o dia da vinda dele vai ser como o dilúvio. Vocês conhecem a história do dilúvio? Que surpreendeu os desatentos. Imagine. Mateus 24, 37 ao 39, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Imagine que terrível foi o dia do dilúvio. A terra toda morreu, apenas uma família e vários animais dentro de uma arca sobraram. Foi horrível. A morte coletiva. E Jesus contando, antes de chegar nesse texto das 10 virgens, ele fala: assim será também o dia da minha volta. Muitos não perceberam a urgência e não percebem hoje a urgência disso que Jesus falou. É verdade. E Jesus continua, Mateus 24, 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra não. A grande verdade, quer dizer esse texto, é que infelizmente nem todos vão. Se Jesus voltar agora, nem todos iremos. E no versículo 42 ele fala: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Deus. E Jesus em Mateus 25 aprofunda tudo isso, ele faz uma comparação do reino dos céus a 10 virgens que saem com suas lâmpadas esperando o noivo chegar. Queridos, não sei você, mas a maioria das pessoas no mundo um dia querem casar. Não sei se essa é a sua realidade, mas acho que a maioria do mundo é, e se não é, você teria que pensar nisso, começar a pensar nisso, porque essa é a vontade de Deus para a humanidade, homem e mulher se unindo e se tornando uma só carne, desde o Éden, ele falou isso. Lógico que tem o tempo e a hora, precisa estar debaixo de uma aliança, de uma bênção, porque ninguém vive só de amor, vocês que casaram sabem disso, ninguém só vive de paixão, a vida é outra realidade. Casamento é muito mais que isso. Casamento é um compromisso de vida e por toda a vida. Independente das divergências que você tem em casa com o seu cônjuge, com a sua esposa, seu marido, independente das diferenças entre vocês, é por toda a vida. Isso é casamento, aos padrões do céu. Por isso, casamento não é para criança, casamento é para adulto. Casamento é para pessoa madura, não imatura, em todas as áreas, inclusive nas áreas emocionais, principalmente, que há muitas pessoas imaturas emocionais,
destruindo seus lares hoje por falta de entendimento, não só espiritual, todo mundo é espiritual, não, é natural mesmo, é emocional. Pessoas frágeis, imaturas, crianças por dentro gritando, só que casaram e sofrem as consequências disso por não casar na hora e no momento certo, talvez não debaixo de uma bênção. E quando Deus ele instituiu esse casamento, Ele não estava pensando crescer e multiplicar-vos somente, mas Ele estava dando um exemplo de como deve ser a vida de um noivo e de uma noiva, de um homem e de uma esposa, do marido e da mulher, de Jesus e da igreja. Então, teu padrão, como é o teu casamento, como deve ser, é Jesus e a igreja. Não precisa ficar olhando para o vizinho. Olha para Jesus e para a igreja. Tudo que Jesus faria pela igreja, tudo que a igreja faria por Jesus é o teu padrão de casamento hoje. Porque Ele queria mostrar, porque um dia Ele vai voltar para casar. Ele fala que Ele é o noivo e você é a noiva, Ele vai voltar para casar com você, então dessa forma Ele vai tratar você. E Ele espera que da mesma forma você o trate, como noivo, com saudades, por esse dia. E a Bíblia diz que Ele é o modelo, e é o modelo eterno de relacionamento. E no versículo 2 de Mateus 25 nos chama a atenção que essas virgens, Deus fala que faz uma diferença entre elas. Existem a noiva, que ela é prudente, 5 delas prudentes, 5 eram imprudentes, insensatas, e essa versão fala que eram loucas. Por que que Deus divide assim? Por que que Ele fala sobre isso? Por que que Jesus diz assim no 4 e 5? Porque as prudentes levaram suas lâmpadas com óleo e um estoque de óleo. As insensatas, as imprudentes, as nécias, as loucas, saíram com as suas lâmpadas até queimando com óleo, mas não levaram óleo reserva. Não levaram para poder repor se o óleo acabasse. E o interessante é que todos tinham lâmpadas. Ele está falando não para as pessoas lá fora, ele está falando para a igreja. Todos da igreja têm suas lâmpadas. O que vai diferenciar entre nós, se nós iremos casar com ele ou não, é a quantidade de óleo que você tem na sua lâmpada e estoque extra. E no primeiro momento até as loucas tinham óleo. Tinham suas lâmpadas estavam incandescentes, estavam iluminando, elas apareciam, elas eram iguais às outras, não tinha diferença entre elas. Manter as lâmpadas acesas, para que pudesse iluminar o noivo quando ele chegasse, esse era o objetivo das lâmpadas acesas. E nós podemos concluir, queridos, que nós podemos estar com as nossas lâmpadas acesas hoje, vindo para a igreja, fazendo parte da igreja, frequentando células, sendo assíduos nas atividades da igreja, mas mesmo assim, não ter azeite suficiente quando acabar o óleo. Qual a nossa real intenção e prioridade nas coisas de Deus hoje, que nos faz termos óleo? Qual a nossa intensidade e grau de comprometimento com Jesus, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus hoje, que nos faz ter óleo de reserva? O que Jesus realmente é para você? O que Ele representa na sua vida? As virgens ali, elas não representam uma virgindade sexual, mas uma questão de pureza, uma questão de santidade diante de Deus, aqueles que não se deixam levar, se contaminar nesse mundo, que são zelosos, que são cuidadosos, que estão se preparando. Essa é a noiva que Cristo vem buscar, é a noiva preparada. O apóstolo João fala que esses que estão preparados, ele tem uma visão desses no céu, em Apocalipse 14, 3 e 4, diz assim: eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Esses são os que não se contaminaram. E ele continua: foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. E esse número 10 virgens, 10 na Bíblia, em qualquer lugar, dá a visão de completo, a visão de todo, 10.
Nota 10, você acertou tudo. O 10 é o completo, é todo, é a totalidade, ou seja, os 10 representam toda a igreja. Toda a igreja, os 10. Aí temos 5 nécias, 5 tolas e 5 prudentes. E esse 10, interessante, como eu falei, todas possuíam um óleo. Todas eram fiéis a um propósito. Todos estavam buscando a Deus, estavam vindo, estavam no mesmo caminho. Queriam se encontrar com o noivo, todas elas. Mas ei, igreja, esse é o perigo, grande perigo que todos nós estamos sujeitos. Podemos dizer com base nessa parábola, que haverão pessoas que ouvirão o convite do noivo, que estão sentados nas igrejas hoje no mundo inteiro, ouvindo do Senhor, têm um sentimento de amor por esse Deus, e ainda não estão preparados para casar com Ele, para se encontrar com o noivo. Muitos são bons cristãos, pessoas de um coração bom, jamais pensaram falar mal de Deus, do próprio Jesus, falar palavras contra Ele, ou até disseram alguma coisa, mas são pessoas que estão ouvindo e não nasceram de novo, pessoas que estão ouvindo a mesma coisa tantas vezes e não adianta, não mudam, não há mudança verdadeira. O óleo está acabando, mas o óleo está queimando ali, eles acham que estão. Sabe você saber que você faz parte de algo, mas você não faz, só que você não se toca. Não há mudança verdadeira, não há transformação, não é um novo nascimento, como a Bíblia fala. Eu vi esses dias atrás aquele pastor Anderson Silva, não sei se vocês conhecem, não vem ao caso se vocês discordam ou não das coisas que ele fala, mas ele falou algo interessante que se encaixa aqui. Fala que o amor de Deus não transforma a vida de ninguém. Falo, mas como assim? O que eu estou fazendo aqui então? O amor de Deus não transforma a vida de ninguém. O que vai transformar a sua vida, porque se fosse assim, todos nós já estávamos transformados, e você sabe que você não está. E eu sei também que eu não estou completamente transformado. Então o amor de Deus não transforma a sua vida. O que vai transformar a sua vida é a resposta a esse amor. É a resposta que você precisa dar a esse amor. Mas infelizmente, faltou óleo nas lâmpadas de 5 delas, porque elas não se deram conta que o óleo estava acabando, elas não se preveniram, elas não se prepararam. E a Bíblia fala que eram nécias, insensatas, tolas. Feche os olhos por um momento, por favor, se você puder. Olhe para dentro de você. Como está o combustível na sua lâmpada hoje? Você tem buscado andar com reserva de azeite ou não? Você realmente está preparado para esse encontro com Jesus, se Ele voltar agora? E se Ele voltasse hoje? Se Ele voltasse hoje? Pode abrir os seus olhos. Queridos, notem pelo texto ali, ninguém esperava que o noivo chegasse tarde. O noivo não estava chegando. O que aconteceu com elas ali no texto? Elas cochilaram, elas dormiram. Como se elas pensassem, meia-noite não é hora de noivo chegar em casa. Meia-noite não é hora. Tem a hora certa para ele vir. E elas dormiram. Mesmo sabendo que o noivo ia chegar. Quando Jesus voltar, queridos, vai pegar muita gente dormindo, infelizmente. Quando Jesus voltar, vai ser repentino, vai ser súbito. Fala em Mateus 24:4 que é como um ladrão ele chega. Como um ladrão. Ele vai voltar. Ninguém percebe, quando vê, ele chega. E no versículo 5, essa demora desse noivo, elas cochilam. E esse cochilo nós podemos falar e incluir as nossas vidas, colocar talvez esse cochilo, talvez seja um adormecer na fé, talvez você não crê mais como você cria,
Jesus talvez não representa aquilo que representou um dia para você. Ou você leva a vida, e eu levo, de forma displicente, que não estou nem aí, porque os outros pensam, eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus tem para mim. Talvez seja uma desatenção, não estar atento, espiritualmente atento à palavra de Deus e às circunstâncias em volta, um discernimento espiritual esteja faltando. Não está vigiando, cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, e você está perdendo ele para Satanás. E você está deixando de, talvez, se Jesus voltar agora, você não vai casar e não vai ser levado para a eternidade com ele. Talvez você está dando mais prioridade à sua vida e deixando as coisas de Deus de lado, e o que importa é você, é a sua felicidade, é o seu bem-estar, é a sua alegria, é a sua satisfação, e de Deus não me importa. A igreja está lá, sempre tem alguém lá para cuidar, que não seja eu. Essa é a noiva que vai casar com esse noivo. Onde estão as nossas prioridades? E no versículo 6 fala que à meia-noite, o noivo chega e um clamor lá fora: ei, o noivo está chegando, ele está vindo. Elas estavam cochilando lá dentro, a noiva cochilava. Quem é esse que está gritando: ei, o noivo está vindo? São seus pastores, são seus líderes, gritando: ei, igreja, ei, noiva, não durma, não cochile, o noivo está chegando. Se prepare, se adorne, fique adornada, santa, pura, com as suas lâmpadas cheias de óleo, em estoque junto com você. Esses somos nós, gritando para a igreja e gritando para nós mesmos, para nos mantermos separados. E elas se levantam rapidamente, elas estavam dormindo. E no versículo 8 fala: e quando elas acordam, as prudentes acendem suas lâmpadas porque elas tinham óleo, e as insensatas, as tolas, já terminou o óleo, não tinha. E elas procuravam, e agora o noivo chegou, eu preciso iluminar o caminho para ele chegar, e eu não tenho mais óleo para acender a minha lâmpada. Fala: me empresta o teu óleo. Ela fala: não, eu não posso emprestar, porque senão falta para mim. Vocês vão e vão atrás disso, e vão buscar. E elas saem buscar. Isso nos dá um alerta. Aquelas pessoas que estão esperando se arrepender no último dia. Aquelas pessoas que estão esperando pedir perdão no último dia. Aquelas pessoas que estão esperando viver aquilo em Deus quando já não tiver mais o que fazer. Ou quando sua vida estiver estabilizada e agora eu posso fazer as coisas de Deus. Cuidado, cuidado. Nesse momento você pode estar sem óleo e longe. Aquelas pessoas que brincam de ser cristão, sabe? Que brincam com a palavra de Deus. Que vive uma vida dupla, é uma pessoa aqui na igreja, é outra pessoa lá na rua, é outra pessoa no trabalho, é outra pessoa na sua casa, é outra. Vive sem temor nenhum de Deus. Infelizmente, esses viverão a realidade dessas tolas, dessas nécias, estarão longe na hora que o noivo chegar. A grande verdade é que quando Jesus voltar, queridos, vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente vai estar dormindo, ou vai estar indo achar alguma coisa que possa satisfazer a sua vida em troca de estar com o noivo esperando e atento. Essas tolas estavam desatentas, despreparadas e dormindo. E as prudentes dizem então que elas não podem emprestar e que elas deviam ir atrás. Ir atrás é esforço. Ah, mas e a graça que nós cantamos hoje? Ele deu a graça, Ele deu a graça. Mas não foi de graça, como a gente fala. Deus deu a graça, mas experimenta ficar sentado na tua casa, vivendo a tua vida do teu jeito. Você vai ver se a graça vai adiantar nesse dia. Precisa de esforço. Carregue a sua cruz. Se você quer ser o meu discípulo, tome a tua cruz e siga-me.
Ele não fala, se você quer ser meu discípulo, fica em casa, viva a tua vida, numa boa, faça o que você quiser, e eu vou vir te buscar para casar comigo. Essas são as tolas, os tolos, os imprudentes. Que não seja você, que não seja eu, em nome de Jesus. Não se confunda com a graça. Não nos enganemos, há uma parte que é nossa. Exige uma postura de mudança, não é viver a vida inteira do mesmo jeito, escutando o que Deus fez e faz e continuando a mesma criatura. Vamos parar de usar máscara, igreja. Precisa ter uma busca, é a submissão tua às autoridades da igreja e fora dela, é submissão a Deus e às coisas que Deus já disse que nós precisávamos fazer, é entrega, é a preparação tua como uma noiva. Como uma noiva se prepara? Para as mulheres talvez seja mais fácil, mas você, noivo, como você se prepararia se você fosse um noivo santo? Um esforço, precisa ter comprometimento, mudança de vida. E como eu falei, casamento não é para meninos, casamento é para gente madura, casamento é para homem e mulher de Deus, pessoas que sabem o que querem e para onde vão, pessoas que são capazes de mudar a sua trajetória, se Deus falar, não é por aqui, e mudar e viver uma nova história. É assim que acontece. Quantas vezes nós, nos nossos achismos, a nossa vontade de dar ordem para o noivo, e a hora que ele vai voltar, eu quero viver do meu jeito, e eu não vou mudar, e eu não vou mudar. Quero ver quem que vai me fazer mudar. Se é meu pastor, se é meu líder, me fala isso, o que pensa? Queridos, nós estamos alertando, nós estamos gritando, o noivo está às portas. Nosso momento de ir embora já está bem próximo. E você não precisa morrer para isso. Se Jesus voltar, você não vai nem morrer, você vai ser levado direto para a glória. Mas se você morrer e ele voltar um dia que você já não estiver, você vai enxergar que era verdade o que ele disse, que era verdade o que eu estou falando aqui, que era verdade o que a Bíblia falou. E você vai ver, quando você e eu fomos levados dos túmulos para cima, porque fala que ele vem buscar os deles, e nós fomos levados, nós vamos ver que era verdade. Ele vai voltar com os seus anjos, com todos os seus convidados, para buscar a noiva. Aqueles que tiverem óleo mesmo nas sepulturas, se casarão com ele. Aqueles que não tiverem óleo, durante a sua vida, nem em morte, não estarão com ele. E elas falam ali, essas prudentes, e as outras pedindo, por favor, dá óleo para nós. O azeite, queridos, não pode ser vendido. O azeite não pode ser compartilhado, nem emprestado. A tua intimidade com Deus, o teu relacionamento, ninguém compra. Você não pode comprar relacionamento com o Espírito Santo. Você não compra e ninguém vende. É pessoal. Você precisa buscar o seu óleo. Você precisa manter o seu óleo na sua lâmpada e o estoque com você, aonde você for. Porque o relacionamento vai depender, nesse caso da graça, mas vai depender o que você construiu com esse noivo. Ninguém chega assim e fala, eu vou casar com você, vamos. Normalmente não é assim. Há um relacionamento, há um tempo, há uma intimidade, há um conhecimento entre um e o outro para chegar nesse dia e falar, é você mesmo que eu quero. É com você que eu quero casar, e não ter dúvidas disso. Você precisa construir com o seu noivo um relacionamento, para que quando ele chegue, ele vai saber, você vai saber que é ele, e ele vai saber, é você que eu quero. Precisa de dedicação, zelo, prioridade, atenção. Não ser um número na igreja, mas ser a noiva preparada e dizer, eu sou essa noiva, eu quero ir com você. Eu quero casar com você, eu quero viver a eternidade do seu lado. 1 Coríntios 15, 19, se vivemos essa vida esperando somente nessa vida, somos mais infelizes dos homens.
Nossa felicidade, querido, estará sempre no nosso relacionamento com o Espírito Santo, na proporção disso na nossa vida, porque ele não se compra, não se vende, se conquista, todos os dias, na presença dele, na busca dele, no amor a ele, no desejo de estar com ele. Esse é o óleo reserva que você precisa ter na sua vida. E outra coisa que aprendemos ali com essas mulheres que saíram desesperadas porque não tinham óleo: o óleo não é comprado na última hora. Você não pode buscar esse relacionamento na hora que gritaram: o noivo está chegando, você sai correndo, Jesus, me ajuda aqui, até ficar de joelho. Não consegue. Quando Jesus voltar, quando ele entrar, quando ele fechar a porta, não abre mais. E essas noivas que nós estamos falando dessa história, e as noivas da época, eles estavam entendendo essa história, e elas sabiam do óleo, da lâmpada, elas sabiam disso, então eles estavam entendendo, então não tinha motivo para elas não ter óleo. Elas foram alertadas: você precisa ter sua lâmpada, você precisa ter óleo em estoque. Você não pode sair da sua casa sem óleo. Quando o noivo vier, você estiver se preparando, vai preparando óleo para continuar queimando. Você está sendo alertada, eu estou sendo alertado, nós estamos. Prepara o óleo. Prepara o óleo. Essa parábola, com certeza, é uma das mais proféticas, mais escatológicas de Jesus, que fala do fim dos tempos, com certeza. E nós seremos provados nossa vida a todo tempo em fé, se nós vamos ou não vamos, e os que forem aprovados na vida serão aqueles que tiverem o estoque de óleo. Aqueles que resistirem até o final, tiver quantidade suficiente de sobra do óleo, aqueles que perseverarem, aqueles que mantiverem suas lâmpadas acesas, aqueles que vigiarem. E existe um prêmio para esses. De novo, João, na visão do Apocalipse, Apocalipse 3, 21, fala assim: aos vencedores, por que não falar aos prudentes, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Os vencedores que estarão no trono junto com ele, serão aquelas prudentes, aqueles que se prepararam, que tinham um óleo sobrando na sua vida, que buscaram um relacionamento com o noivo antes do casamento, para viver um relacionamento forte e eterno por toda a eternidade. Então, olhando esse texto, prudente é aquele que começa no Espírito, aquele que vive sua vida seguindo no Espírito, é aquele que vai completar no Espírito. Viva no Espírito. Ou seja, a preparação do meu pai não vai ser suficiente para minha mãe nem para mim. A preparação da minha esposa não vai ser suficiente para mim nem para as minhas filhas. A preparação da esposa não é suficiente para o marido, para a sua mãe, para ninguém. Você prepara o seu caminho, você prepara a sua botija com óleo, para que a sua lâmpada esteja acesa no dia que o noivo chegar. E ninguém pode entrar, pegar carona com quem tem uma fé genuína, porque cada um vai responder por si, cada um com a sua lâmpada, cada um com o seu óleo. Por que eu digo isso? Muitos se dizem cristãos, mas não têm a vida de Cristo na sua vida. Dizem seguir a Cristo, mas não se enchem do seu espírito, não abastecem os seus tanques espirituais. Há um brilho, mas é uma luz. Vocês são sal e luz, mas muitos vivem com uma luz passageira, uma luz que não é contínua. Por quê? Porque tem lâmpada, mas não tem óleo. E uma lâmpada sem óleo é inútil. É interessante que durante todo o tempo as prudentes e as nécias pareciam iguais. Todas estavam com as suas lâmpadas queimando. Todas eram iguais até aquele momento. Não tinha diferença entre nós, nenhuma. Todos os cristãos, sentadinhos na mesma cadeira da comunidade Alcance, todos iguais. Parecia todo mundo igual. Parecia até aquela história
do joio e o trigo, que todos crescem iguais, mas no final vai se ver que nem todos eram iguais. E foi no grito da meia-noite que o desespero daquelas nécias fica evidente ali. E nós vemos aqui que as aparências não são suficientes para Deus. O que você aparenta ser, para Deus não importa. Mostrou que o preparo delas realmente era insuficiente. A chegada do noivo não se tornou algo alegre para um casamento, mas um tormento para aqueles que não estavam preparados. Essa é a realidade dos nossos dias. Muitos tentam comprar azeite em qualquer lugar, achar que azeite é aquilo que tem buscado. Ou eu vou buscar meu azeite quando eu estou desesperado, só eu vou atrás de Deus, eu vou buscar ter uma intimidade com Ele no momento do meu desespero. Mas quando tudo está bom, não preciso, já tenho óleo. O óleo acaba. Aqueles que buscam a aprovação dos homens e achar que isso já está bom, já é suficiente, porque achar que a aprovação de homens é a aprovação de Deus, não é isso. Na maioria das vezes não, é engano. Precisamos buscar o Espírito, e o Espírito não está à venda, não tem preço. Precisamos desejarmos e amarmos. É algo individual e intransferível, não se compra. Precisa de relacionamento, intimidade, santidade, fidelidade e amor. E quando o noivo chega, ele encontra só aquelas noivas prudentes, com as suas lâmpadas acesas de sobra. 3 símbolos que essas lâmpadas falam, nós sabemos que tem a lâmpada, tem aquele pavio e tem um óleo. A lâmpada representa, vamos colocar assim, falar sobre o azeite primeiro. O azeite que eles usavam é o azeite de oliva, que era para queimar, servia como para essa lâmpada, era o mesmo azeite que eles ungiam as pessoas, então tinha algo espiritual naquilo, servia como alimento, como remédio, como cura, aponta para Deus e para Jesus. Aquele pavio era um cordão de algodão que era molhado nesse óleo, e isso mostra o desejo e a necessidade que eu tenho de ser queimado e de ser luz. E aquela chama, aquele fogo representa o Espírito Santo constante que não pode se apagar. E esse noivo chega e encontra aquelas preparadas e entra na casa e fecha a porta. E depois que a porta fechou, ninguém entra. Quem está dentro vai festejar, são aqueles que são atentos, aqueles que são vigilantes, aqueles que são prudentes. Mas quem se coloca do lado de fora, talvez por uma imprudência, vai ficar do lado de fora, não vai entrar. E Jesus chama essas pessoas de loucas. Porque o decreto, se nós vamos entrar ou não, quem é que dá? É Deus. Deus vai falar, você vai entrar, você não vai, você não está. Não. Fala, aqueles que dizem que vão estar dentro não somos nós mesmos. Nota que ele não fala, ei, você pode vir, você ainda não, você veio, não. Elas estavam lá preparadas, e a partir do momento das preparadas, a porta se fecha. Nós decretamos se nós iremos ou não, na medida que nós tivermos óleo em estoque na nossa lâmpada. E essas loucas que saíram comprar, achando que poderiam comprar um relacionamento com Deus, que na última hora poderiam conseguir uma vaguinha para casar com o noivo, elas voltam, aí sim, batem na porta e falam, ei noivo, olha eu aqui, você não se lembra de mim? Eu sentava lá na igreja, eu participava das atividades, eu tocava no louvor, eu ministrava lá no púlpito, eu era pastor, você não se lembra de mim? Naquele dia, os que estiverem sem azeite vão gritar por misericórdia para querer entrar, mas a porta, infelizmente, vai estar fechada. Por isso, as aparências que nós vivemos hoje, de nada valem diante de Deus. Não adianta ficar com a máscara vindo para a igreja. Me perdoe falar isso.
Não adianta. Já é tarde, tem pressa, o noivo já está chegando. Não dá mais tempo para viver um conto de fadas na minha vida lá fora e viver alguma coisa real aqui dentro. Mateus 7, 21, 23 diz assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu era da comunidade Alcance. Não fala isso, fala Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eles estavam na igreja. Isso aqui está falando para mim e para você. Essas que ficaram de fora somos muitos que estão dentro da igreja. E no verso 23, então eu lhes direi, Jesus diz assim: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam tal mal. Nunca os conheci. Aquilo que aparentamos não vai ser nada naquele dia. Não valerá de nada diante do noivo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. E no versículo 13, para finalizar, Jesus fala: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem voltará. Jesus irá voltar. Certamente irá voltar. Brevemente irá voltar. Pessoalmente irá voltar. Visivelmente irá voltar, genuinamente vai voltar, audivelmente vai voltar, inesperadamente vai voltar, gloriosamente vai voltar. E aonde você vai estar? Não sabemos o dia nem a hora, mas o que nós precisamos, eu e você, é estar preparado agora, hoje. Não deixar para amanhã de mudar verdadeiramente a minha vida, de ser um cristão verdadeiro, aquele que Jesus pede, que Jesus fala, que Jesus transforma. O velho amor, o verdadeiro amor, o primeiro amor na sua vida, viver isso eternamente todos os dias, transparecer isso quando todos estão e viver isso quando ninguém me vê. Tempo de mudança é agora, queridos. Igreja, é hoje. Você é a noiva amada, não se menospreze, não se coloque como um lixo, não se coloque como uma marionete de Satanás na vida. Não deixe de dizer que você não é nada, que você foi alguma coisa errada no passado, mas Deus diz que você é algo novo e Ele transforma, Ele pode fazer isso com você instantaneamente, mas basta querer, é uma resposta ao seu amor. Todos conhecem o que Jesus fez, a crucificação, já estão cansados de ouvir, mas vocês podem se cansar e isso não fazer nada na vida de vocês, ou vocês ouvirem uma única vez e a vida de vocês ser transformada por completo. Isso é o que Deus quer. O noivo vem para todos, mas infelizmente nem todos aceitarão, nem todos aceitaram o seu convite de casamento, o seu pedido de casamento, nem todos vão querer, até mesmo alguns que dizem que vão. Vocês notaram que 50% foram divididas, 5 nécias e 5 prudentes. Houve uma divisão de 50% ali, 2 grandes grupos. Não é dos mais ricos ou dos mais pobres, dos que sentam mais na frente ou dos que sentam mais atrás, não é o dos mais bonitos ou dos não tão bonitos, não é dos mais magrinhos ou dos mais obesos, daqueles que dão maior dízimo ou que dão menor dízimo, não, é dos que estão preparados e os que não vão estar preparados e vão ficar do lado de fora. De que lado você quer ficar? Com quem você quer casar? Porque se Jesus é tudo para você, a vida sua tem que ser direcionada a isso. O tudo na nossa vida é um dia voltar para o noivo, é casar com Ele, mas se não é, o que nós estamos fazendo aqui? Vocês notaram? Nós estamos aqui, mas algo que não está fazendo nada, não está mudando nossa vida, não está preenchendo nosso ser, isso é um vazio, uma enganação. Ou você aceita viver, eu quero mudar,
Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, você quer ser uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor. É agora. Não dá tempo de fazer teatro. Nós não vivemos num cenário, isso não é um picadeiro, nem é um show aqui em cima que nós estamos fazendo, é a realidade de uma vida eterna, e nós só vivemos para a glória de Deus e para viver eternamente com Ele, mas fazendo a diferença aqui, nos preparando para um dia estar com Ele lá, e Ele lá vendo tudo isso, sonhando em nos encontrar. A palavra diz que um dia Ele enxugará toda lágrima, não haverá tristeza ao seu lado. Você já imaginou você viver sem problemas, sem tristeza, sem mágoas, sem ressentimentos, sem feridas do seu passado? Esse lugar é ao lado desse homem, desse Jesus, desse noivo que nos espera. E por que ele tem que vir me buscar? Porque eu não posso falar e já ir direto. João 14,6, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se eu não vier buscar. Ninguém vem ao Pai se o noivo não vier buscar a noiva e ele levá-la até a casa do Pai. Não foi isso que nós lemos? O casamento judaico daquela época, o noivo, o pai do noivo, o noivo, os convidados, vinham até a casa da noiva, buscar a noiva preparada, com as suas lâmpadas acesas, e eles voltavam para a casa do Pai, não é assim? Jesus um dia, acompanhado de Deus e dos anjos, virão a nós, a terra, buscar eu e você, a noiva sonhada, a noiva adornada, a noiva linda que Ele deseja e sonha. E nós iremos com Ele, aqueles que estiverem preparados, a noiva preparada, com suas botijas cheias, as suas lâmpadas acesas, voltarão com Ele e sentarão com Ele na glória e viverão eternamente. Você quer viver nesse lugar? Já vi um monte de gente erguendo a mão. Não esperaram eu perguntar que seja uma realidade na sua vida.